É que a gente tem um combinado, né? Quando não tem escala, se eu prego, o pastor faz o dízimo. Se ele prega, eu faço o dízimo, né? Aí a gente esqueceu. Aí, graça e paz, irmãos, né? Acontece, né? Aí, às vezes a gente perde um pouco aí o rumo, mas vamos lá. Abram suas Bíblias. Gálatas, capítulo 2. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Ali, não sei se você quer que eu vire para lá, que eu fique quieto. Amém? Os irmãos estão acompanhando pela live também, né? Sempre tem aquele delay, mas vocês acompanham aí no tempo da live, né? Um pouco diferente, um pouco atrasado do nosso, mas vamos acompanhar. Ok? Então, Gálatas, capítulo 2, verso 20, e diz o seguinte: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Deus, eu glorifico o teu nome, tu és santo, tu és poderoso. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos nessa noite estar voltados para o Senhor, teu Espírito Santo esteja nos movendo, ó Pai, que possamos aprender do Senhor nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né? Então, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele relata como ele está vivendo agora, né? Todos nós sabemos, né, a gloriosa transformação que Jesus Cristo fez em Paulo, quando ele é encontrado por Jesus Cristo, é transformado no maior missionário, o apóstolo mais fervoroso, escreveu a boa parte do Novo Testamento, mas ele nos chama, né, nesse texto, assim, quando nós estamos crucificados ou nós estaremos com Jesus Cristo, até o título que eu coloquei no sermão, identifique-se com Cristo, ou seja, talvez alguma vez você já falou, identifique com isso, vou em tal igreja para ver se eu identifico com a igreja e tal, mas nada disso vai ter tanto efeito se você não se identificar com Jesus Cristo. Mas vamos lá, o que significa identificar? O que é você identificar com alguma coisa? Segundo o dicionário aí, é você reconhecer como o objeto, a pessoa a quem você olhou ou está admirando, se reconhecer nele, se igualar, ser igual. Até aí, talvez você poderia ter um questionamento, né? Pastor, serei igual a Jesus Cristo? Não na sua natureza, porque a natureza dele é Deus, e nós jamais seremos Deus, nem deuses, nem nada disso. Mas quanto à santidade que ele nos fornece, quanto à vida eterna, quanto ao mesmo corpo, sim, nós tornaremos iguais a Jesus Cristo. Nós fazemos parte deste corpo, do qual ele é a cabeça, né? Eu já falei uns tempos atrás, e espero que você nunca tenha visto um corpo andando sem cabeça, né? E muito menos uma cabeça sem o corpo. Não ia funcionar. Se você for falar que é parte do corpo da igreja de Jesus Cristo, do qual ele é a cabeça, mas se você está fora, você não faz parte desse corpo. Se você cortar um dedo lá e arrancar alguma coisa e jogar fora, não faz parte mais desse corpo. Então é assim, nós devemos nos identificar com isso, com essa a semelhança de Jesus Cristo. Falei na quarta-feira, nós nos tornamos semelhantes de Jesus Cristo quando somos salvos. Nós fomos feitos semelhantes a Jesus Cristo, de fato e de verdade, na salvação que ele nos dá. Então se identifique com Jesus Cristo, seja igual a Jesus Cristo. Aí as coisas complicam, né? Jesus Cristo vem falando tudo bom, mas aí ele, de repente Paulo vem e fala assim, já estou crucificado com Cristo, ou teria que ser igual, se identificar com ele.
E aí complica porque nós não queremos. A parte de ser salvo, de fazer parte do corpo, da igreja de Jesus Cristo, que ele virá e levará, todo mundo quer, né? Glória a Deus, aleluia. Agora, querer ser igual a Jesus Cristo, sem pecar, fazendo as coisas tudo certas, honrando a Deus Pai, aí complica um pouco, né? Ou quer dizer, complica muito, né? Porque às vezes nós até queremos, né? Como eu disse que as pessoas às vezes não querem, não é nem porque não quer, é porque às vezes não dá conta e às vezes também não esforça no mínimo possível para dar conta. Sabe aquelas coisas assim que você já olha assim, eu não consigo? Não é a primeira resposta das coisas difíceis? A mais fácil? Eu não consigo, vou desistir. Geralmente é assim. Mas se ao menos tentar. Ou aquelas coisas assim, eu não gosto. Aí a gente costuma dizer, você já experimentou, já comeu? Não. Como que sabe que não gosta, né? Se não comeu. Como que você sabe que você não consegue, se você não tenta, se você não esforça? Fala, neném. Oi. Vai, mais tarde. Depois do culto. Né? Me quer comer carne. Né? Ainda bem, né? Não seja igual o Elber que não come carne. Mas voltando, né? Então nós devemos. Aí tá vendo? Quando a pessoa quer, vem cá, pergunta, insiste. É isso que eu estou falando. Você quer se identificar com Jesus Cristo? Seja igual o João todo dia, né? Sem todo culto, né? Ele insiste, ele quer, ele pede, ele corre atrás e consegue, né? Ainda bem, João, você trouxe aqui um exemplo excelente aqui, né? Então nós conseguimos ser melhor do que nós somos. Nós conseguimos nos identificar com Jesus Cristo. Afinal, né, como o pastor João falou ainda há pouco, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E ele vai nos ajudar. Ele sabe das nossas limitações, das nossas dificuldades, das nossas fraquezas. Sabe naquele ponto que nós não conseguimos. Aquilo que realmente nós não conseguimos, pode ficar descansado, que o Espírito Santo vai fazer em nós. Mas naquele que nós damos conta de fazer, e são muitos, e nós nos acovardamos, é a palavra correta, somos covardes, sim, e nos escondemos debaixo dos nossos pecados, nossos erros, da nossa insignificância, somos desculpas. E não fazemos, mas nós conseguimos. Então, este versículo enfatiza a centralidade de Jesus Cristo nas nossas vidas. Paulo deixa isso bem claro, que agora ele vive não mais nele, mas em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, de fato e de verdade, ele deve ocupar esse lugar nas nossas vidas. Então, o apóstolo Paulo está falando disso, né, que ele teve essa experiência. Lembra lá na estrada de Damasco, quando ele foi encontrado? Daí a vida dele mudou completamente. Ele nunca mais foi o mesmo. Aliás, né, sofreu muito por isso, foi transformado. Foi transformado com essa experiência que ele teve. E às vezes nós ouvimos tanto, tive um encontro com Jesus Cristo, uma experiência, mas talvez só aquela de arrepiar, assim, de sentir alguma coisa, de ver uma luz azul, e aí vai, tanta coisa, mas não mudou a vida. Continuou a mesmice de sempre, os mesmos erros, as mesmas coisas, aquela velha coisa de sempre, não mudou, não adiantou nada. Esse encontro com Jesus Cristo, esse se identificar com Ele é quando realmente nós mudamos. Então isso significa que a nossa antiga natureza, o velho homem, né, como é conhecido, o velho eu, ele morre ali na cruz com Jesus Cristo. Sabe, a cruz de Jesus Cristo, onde ele morreu. E ali ele, automaticamente, nós às vezes vimos isso como uma dor, como uma grande perda por parte de Jesus Cristo, mas pelo contrário, foi uma grande vitória, não foi isento de dor, lógico, foi com muita dor, da qual nós deveríamos estar ali. Eu lembro, todas as vezes que eu falo isso, lembro do João Gabriel, né, ele ora sempre isso, né, eu que deveria estar ali, né, João Gabriel? Nós que merecíamos estar ali, mas Jesus Cristo foi lá e pagou, e ali ele deu uma vitória sobre o nosso pecado. Lógico, na ressurreição foi a vitória sobre a morte, mas na cruz ele já venceu aquele inimigo que tanto te atrapalha, que é o seu pecado. Aquilo que às vezes não te deixa mudar, avançar, se identificar com Jesus Cristo. Nós sempre lembramos, eu sou pecador, de fato. Jesus Cristo não tem pecado. Então, seria assim, automaticamente tão óbvio a gente pensar que jamais eu seria igual a Jesus Cristo. Mas ele já venceu o seu pecado, não dele, que ele nunca teve, nunca terá.
Já venceu o seu pecado ali na cruz. Justamente para me tornar igual a Ele, identificar com Ele. Aí eu vou e não quero, não busco ser igual a Jesus Cristo. Então, para isso, deve ser uma conexão, né? Palavra da tecnologia tem que estar conectado, né? Hoje, se você não estiver conectado e seu celular não estiver conectado de alguma forma, seja por dados móveis ou por pacote ou por Wi-Fi, você não vive, né? Você fica agoniado, você desespera, não consegue. Não é assim? Consegue. Senão as pessoas todas antes de nós já teríamos morrido, né? Quando existia. Agora, sem Jesus Cristo, e eu falo isso praticamente todos os sermões e quero continuar falando, mas sem Jesus Cristo não há vida, porque Ele é a vida, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser com Ele. Ou seja, se você não estiver conectado, não estiver ligado, se você estiver identificado com Jesus Cristo, rodou, sem chance. Não terá eternidade junto com Ele. Pelo contrário, terá a morte eterna junto com Satanás. E você não quer isso, né? Só o Gabriel que não quer? Só o Gabriel que falou assim, os outros, todo mundo ficou quieto. Às vezes quem cala consente, mas cuidado. Às vezes você fica calado para o pecado, fica calado para o diabo, você consente com ele. Então, Deus já sabe, mas Ele quer escolher ouvir de você. Então fala, Gabriel. Você quer ir para o céu? Aí, ó. Gabriel quer. E eu acho que vocês também, penso que vocês querem também. Mas fale. Não para Deus, mas para que você possa se identificar. Então, em primeiro lugar, quando nós identificamos com Cristo, o velho homem, ele morre. O velho homem será morto quando eu identifico com Jesus Cristo. Às vezes nós falamos, né, agora que eu me converti, agora que eu pertenço a Jesus Cristo, as coisas passadas ficaram, o velho eu, a minha vontade foi morta e já não me pertence mais. Mas será que de fato e de verdade? Ou são só palavras soltas ao vento, e eu falo e às vezes não acontece? Porque na realidade, né, a grande verdade é que as Escrituras dizem bem claro, que nós somos nascidos no pecado. A nossa herança, lá, a nossa condição humana, quando nós nascemos, herdamos a condição pecaminosa de Adão e de Eva. Isso é verdade. Todos nós já nascemos no pecado. Não é porque você, né, como muitos aqui, as crianças nasceram no lar cristão, né, de filhos de crentes, né? Um dia elas vão ter que encontrar. Então é grande responsabilidade dos pais, né, de evangelizar, de contar para suas crianças o quanto antes, né? Aliás, né, já falávamos aí principalmente na época que eu fiz discipulado com a Tata, né, desde o ventre a mãe já deve orar pelo filho e depois cresce, e ela ficava em crise quando eu falava para ela que ela deveria orar para o futuro marido da Bianca, ela ficava já meio em choque. Mas você prepara desde o ventre. Ora, primeiro para ser crente, que ele falava, e depois para ter uma vida cristã, para a moça casar com um rapaz cristão, um rapaz com uma moça cristã, para que possam servir a Jesus Cristo. E é essa a vida, porque senão vai chegar um belo dia que a pessoa vai descobrir, mas o meu velho eu não morreu coisa nenhuma, continua. E sabe como nós sabemos disso? Quando as minhas atitudes ainda não mudaram. Como que o velho homem, aquele que a gente fala que é velho, que ficou para trás, né? Tanto tempo, a pessoa é velha, mas deixou muita coisa para trás. Você deixou as suas práticas pecaminosas, que você sabe que não agrada a Deus, você deixou para trás, já faz parte do passado? Ou ela continua, persiste e insiste em estar com você? Se ainda persiste, se ainda continua, então não deixou para trás. Então não é velho, é atual. É novo, né? Acontece todos os dias. Pastor, então quer dizer que eu não vou pecar mais? Não é bem assim que eu estou dizendo. Vamos, mas é aquela coisa contínua, todo dia, sempre vai, né? E continua se repetindo. A minha vontade é sempre aquela mesma, de servir a mim mesmo e não servir a Jesus Cristo. Falhas e erros, vamos sim, mais do que deveríamos, vai acontecer. Mas não a minha vontade que vai prevalecer. Não pode ser, senão o velho homem vai continuar insistindo.
Então, mas Jesus Cristo, ele é o único realmente santo na sua totalidade. E ele é isento dessa natureza pecaminosa. Não cometeu nenhum pecado. Até tão diferente que a concepção, o nascimento dele foi completamente diferente do nosso. Até nisso foi diferente. Para nos mostrar que ele iria nascer, iria caminhar aqui por um certo tempo, mas queria morrer como um sacrifício perfeito para pagar os nossos pecados, para se permitirmos que nós pudéssemos identificar com ele. Agora, perdoados os nossos pecados. Não quero insistir muito nisso, não que nós não pecamos, mas nossos pecados estão perdoados, está resolvido. Sabe aqueles problemas que nós temos, chega até nós, ou até nós procuramos, né, nos nossos próprios meios, que fica difícil de resolver, enquanto não se resolve, você não consegue caminhar mais livremente? Sabe quando você, às vezes você trava em alguma coisa, empaca ali, para, a vida parece que não segue, enquanto vai lá não resolve? É assim. Pergunta para o Hermes para ver quando o caminhão quebra. Glória a Deus, isso não acontece muitas vezes. Mas enquanto ele vai lá, o mecânico não resolve o problema, não tem como você seguir viagem? Não vai. Ele quer, a empresa lá que ele está transportando a mercadoria precisa, quer que ele chegue lá, mas ele não vai. Enquanto não resolve o problema. Quando não identifica ali o que é e resolve, ele não vai. É assim a nossa vida. Quando nós não identificamos lá, não resolvemos, ela aí resolve com Jesus Cristo, a vida não segue. Você vai estar ali parado, sem prosseguir, porque não foi resolvido. Então nós precisamos deixar o velho eu para trás, pegar a nossa vontade e crucificar na cruz de Jesus Cristo, porque ali vai morrer. A cruz é lugar de morte, mas ao mesmo tempo é lugar de vitória. Quando você mata o seu desejo, o seu velho homem, você consegue sair vitorioso. Aí você vai conseguir andar, vai conseguir estar livre. Dá aquela expressão assim, quando você resolve alguma coisa, parece que tirou uma tonelada das costas, você se sente aliviado. É assim, quando você consegue resolver algo. Quando você consegue olhar para Jesus Cristo, se identificar com Ele. Peraí, agora eu estou liberto. Lembra lá daquela... a mulher que padecia lá com vários espíritos lá, e não dava conta, era encurvada, corcunda, por assim dizer. Quando Jesus Cristo liberta ela se endireita e agora anda livremente. É assim, nós estamos encurvados diante dos pecados, diante do inimigo, porque nós não resolvemos, não confessamos, não crucificamos o nosso pecado ali na cruz de Jesus Cristo. Então a Bíblia diz, né, fala claramente que é isso que aconteceu com a vida de Paulo. Paulo era pecador, era perseguidor da igreja. Paulo é assim, um ser humano extraordinário, né? Não é igual nós que que eu sou morno, né? Aí às vezes não persigo a igreja, mas também não sirvo com tanta eficácia, né? Paulo, ele era no extremo, ele perseguia, só não relata que ele matou alguém, mas ele consentiu na morte, inclusive de Estevão. Mas aí quando Jesus Cristo mudou, aí ele partiu para o outro lado também, né? Agora sim, agora eu apanho, sou preso e vou lá e prego o evangelho e foi morto pelo evangelho, pelo nome de Jesus Cristo. Ou seja, vai para valer mesmo. Agora nós ficamos lá naquela, né? Não vou, mas também não fico, não sou contra Jesus Cristo, mas também não sou a favor para valer. E aí Jesus Cristo não se agrada desse tipo de pessoa. Porque o próprio Jesus Cristo não foi assim. Ele foi para valer ao ponto de entregar a sua vida na cruz do Calvário. E quando esse texto diz, agora eu não vivo mais, não quer dizer que eu morri, literalmente. Né? Lógico, vai chegar um dia que vamos morrer. Mas está se dizendo que agora eu não dependo mais das minhas realizações. Não sou o eu pecaminoso, a minha vontade. Né? Não significa que agora eu não vou cumprir mais com a minha vontade. Tudo aquilo que eu havia programado para a minha vida, deixei de lado. Agora eu vou cumprir a vontade de Cristo. Né? Um dia desses, um certo tempo eu ouvi falar, agora eu não cumpro mais a minha agenda. Agora eu cumpro a agenda de Cristo. Agora, o que Jesus Cristo programou para mim? O que Ele assinalou lá na sua agenda para eu fazer? Agora eu vou fazer. E não mais a minha. Mas nós ainda insistimos, né?
no meu tempo, do meu jeito, do meu querer, e não é bem assim. Então, se não é desse jeito, então eu ainda continuo vivendo. Enganado, lógico, achando que estou vivendo. E quando ele diz que Cristo vive em mim, aí é glorioso. Quem dera eu possa falar um dia, Cristo agora vive em mim. Porque aí muda. Muda a configuração totalmente e muda. Porque agora Cristo vive em mim. Se Ele vive em mim, automaticamente vai prevalecer a vontade dEle. Então, eu devo entender que o meu Salvador é pessoal. Ele é para mim. Lógico, né? Todos nós juntos formamos a congregação, a Igreja de Jesus Cristo. Mas essa experiência da qual Paulo experimentou, ela deve ser muito pessoal. Eu não devo viver para que a esposa, o marido, o filho se converta. Não, eu devo viver para eu ser convertido. E aí, lógico, querendo que os demais, à minha volta, sejam convertidos também. E também, quando Cristo vive em mim, Ele fornece toda a condição para que eu possa vencer as minhas dificuldades. De que forma? Quando Ele retornou para o céu, Ele enviou o Espírito Santo. Então, Ele fornece todas essas condições para que eu possa viver segundo a vontade de Jesus Cristo. E, em segundo lugar, quando nos identificamos com Jesus, há um novo nascimento. Gosto muito também dessa teologia do novo nascimento. Faz-se necessário nascer de novo. É a continuação, né? A cadência que segue. O velho homem ficou para frente, automaticamente teve que nascer um novo homem, um novo nascimento. Aliás, né, aí João 3,3 diz o seguinte: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, se o seu velho homem, sua prática, sua vontade não ficou para trás, e você agora não faz a vontade de Jesus Cristo, não sou eu que digo. Vai lá discutir, né, com Jesus Cristo, lá em João 3, né, você não entrará no reino de Deus. Triste, duro, mas é a verdade. Se alguém quer discutir com a Bíblia, né, ou não acreditar na Bíblia, também tem essa liberdade. Então, após a crucificação de Jesus Cristo, Ele não permaneceu na morte física. Morreu, sim. O homem, Jesus Cristo, Ele morreu. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Como eu disse lá na cruz, Jesus Cristo venceu o quê? O que Jesus Cristo venceu na cruz? O pecado. E agora na ressurreição Ele venceu o quê? A morte. Ou seja, Jesus Cristo, então, Ele não permaneceu morto. Pensa você, algum dia, né, sei que muitos já pensaram, mas você já pensou lá na sua casa, algum dia chegou a cogitar, e se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, tivesse permanecido morto? E aí? Você nunca pensou sobre isso? Você nunca fez essas conjecturas assim, meio louca? Ou você é aquele que crê mais do que eu, você nem pensa, né, nessas loucuras, nessas heresias, nessas doidices? Mas eu já pensei. Um dia eu fiquei pensando, e se, né, lógico, né, são ideias que passam pela mente da gente, se Jesus Cristo tivesse ficado morto, não teria se cumprido. Lógico que isso não ia acontecer, né? São conjecturas, são loucuras da mente humana da gente, da mente falha da gente. Pelo menos da gente, eu estou incluindo vocês. Então, agora, como diz, né, Fábio, é melhor deixar restrito a gente, que aí fica mais tranquilo, né? Eu já pensei nisso. Loucura, sim, da nossa mente. Mas já pensei. Mas não foi isso que aconteceu. Ele ressuscitou, venceu o último inimigo. Às vezes nós pensamos erradamente que o último inimigo é o diabo. Não, o último inimigo era a morte. E Jesus Cristo venceu. Para que ele venceu? Para nos salvar. Porque ele, né, não precisava nada disso. De ir lá submeter a tudo que ele submeteu, morrer na cruz. Primeiro, que na cruz é lugar de pagar pecado, ele não tinha. Ele não precisava de morrer. Né? Ele, em tese, ele precisava de ressuscitar, ele era eterno. Mas como homem, ele necessitou para vencer a morte, para nos dar a eternidade junto com ele. E nós ficamos aí, né, de bobeira, perdendo tempo com tantas besteiras,
enquanto nós deveríamos estar glorificando a Deus por isso. Porque aqueles, como está aí em João 3, verso 3, que não nascer de novo, que não tiver a salvação em Jesus Cristo, não terá a vida eterna. Não conhecerá a eternidade junto com Jesus Cristo. Aí isso assim é motivo de tristeza, de agonia, de dor e de dor eterna. Agora nisso aí também eu penso muito. Como será dolorido a eternidade, a morte eterna, ou seja, a ausência de Jesus Cristo eternamente. Sabe aqueles dias que você está angustiado, que aí você pensa, ou até os mais corajosos falam assim, que Deus te abandonou, que Deus não está com você? Como é triste que você sente que aqueles dias parece que você não está ligado, não está conectado a Jesus Cristo, como dói? Ou você também não vive isso? Será que é só eu? Eu já passei por isso. Sabe que parece que está tudo perdido, que não tem para onde ir, e dói. E é passageiro, depois você vai lá e a misericórdia de Deus alcança você todos os dias, te traz novamente, o Espírito Santo te move e você lembra, mas não é assim, isso é passageiro. Agora pensem nisso em uma escala ultra mega, supersônica aí da eternidade, sem a presença, aí de fato e de verdade, sem Jesus Cristo. Será terrível. Por isso nós devemos glorificar a Deus, porque nós habitaremos eternamente junto com Ele. Então, isso significa, né, quando eu nasço de novo, um recomeço completo e total. Já compartilhei diversas vezes, né, e vou falar muitas vezes, quando eu compreender que seja necessário. Tinha muito medo de morrer, porque já tinha uma compreensão de céu, de inferno, e sabia, se não dá conta de conceituar muito claro, mas sabia que se morresse sem a salvação era inferno, e seria o sofrimento eterno. Por isso eu tinha muito medo de ir para o inferno. Hoje eu tenho muita alegria de ir para o céu. Com todos os meus defeitos, com todos os meus erros, que são muitos meus pecados, mas eu tenho a alegria de ter essa certeza da salvação. O inferno vai continuar lá. E ai daqueles que foram para lá. Mas eu quero glorificar a Deus, não pelo simples fato de tirar esse medo do meu coração, mas ter essa certeza, essa alegria de ir para o céu. A certeza da morada eterna junto com Ele. E é isso que Ele nos dá. Então é esta vida eterna que começa aqui desde agora. Nós já começamos a experimentar, ter um pequeno vislumbre, um ensaio do que será a eternidade. Já posso experimentar um pouco dessa alegria aqui. Então, por isso nós falamos constantemente. Então, quando vocês vêm à igreja, não conseguem louvar, não conseguem adorar, não conseguem ter uma vida alegre diante de Jesus Cristo, você ainda não nasceu de novo, parece. Que ainda não experimentou o mínimo necessário ainda para estar alegre diante de Jesus Cristo. Ou, se já nasceu de novo, ainda está capengando. Está engatinhando ainda na fé, ainda está necessitando só apenas do leite, da conta de um alimento mais sólido. Nós precisamos experimentar um pouco mais. Em João 3,16, que deixa bem claro isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até isso, né, Deus preparou para nós, dá o dom de crer no seu Filho. Mas se eu não creio, eu ainda estou naqueles que estão perecendo. Então nós devemos crer. Nascer de novo significa isso. Eu crer que Jesus Cristo mudou o rumo da minha vida, o rumo da minha eternidade. Agora eu pertenço àqueles que vão para a eternidade junto com Jesus Cristo. Amém? Nós precisamos estar constantemente experimentando isso, essa vida nova com Jesus Cristo. Aliás, né, o próprio Evangelho já é isso, as boas novas de Jesus Cristo. Preciso crer que Jesus Cristo me ama com amor eterno. E em terceiro lugar, quando você se identifica com Jesus, Ele vive em você. Agora é isso que Paulo nos traz neste texto. Jesus Cristo vive em você. E aquela pergunta que eu gosto de fazer, que você deve ser sincero com você mesmo. Não tente enganar você. Até porque Deus
jamais você vai enganar. E Ele sabe. Se você mentir para você mesmo, você estaria pecando de novo, e daí pecando contra Deus, porque Ele sabe que você está mentindo. Responda aí para você e para Jesus Cristo. Cristo vive em você? Não faz cara, não faz gesto, não fala nada. Nesse momento, para mim, não interessa. Não quero saber. Mas no seu coração, nesse tempo agora, isso gasta frações de segundo para você responder. Se sim, glória a Deus. Se não, ou se você duvida, ou se você está meio assim, resolva. Se você, por um acaso, talvez identificar, não tenho certeza, nos procure, aí sim, aí me interessa. Você procura o pastor João, vamos conversar que eu estou com uma grande dúvida. Eu não sei se Cristo vive em mim. E como nós pregamos isso constantemente, que precisamos do agir, de sermos templos de morada do Espírito Santo, nós precisamos ter essa certeza. Não é pensamento positivo, não é porque se eu declarar para mim mesmo, a minha mente pode produzir isso, eu creio, e vou, não. É coisa muito séria. Não é produção da nossa mente. Que a mente pode pregar peça em nós, né? A mente pode dar uma falsa realidade para nós. Mas é realmente de verdade. E você consegue, eu consigo identificar de verdade. Por mais simples que seja, por menor conhecimento que a pessoa tenha de teologia, mas ela consegue responder com sinceridade no coração. Se Jesus Cristo já vive na vida dela. Isso quer dizer, então, que eu mudo completamente? Glória a Deus para as pessoas que conseguem. Mas não quer dizer que, se verdadeiramente Cristo vive em mim, que vai mudar assim tal. Tomara que seja. Quando você identifica isso, nós devemos esforçar para isso. Sabendo que nunca vai chegar, né, Flávio? Aquele bonequinho que tinha ali ao 100%. Mas quem sabe, né? Chega pelo menos a 80%, né? E com a ajuda gloriosa do Espírito Santo, vamos caminhar, vamos conseguir. Então, Paulo explica que a vida que agora vive no corpo, ele vive no Filho de Deus, ou seja, em Jesus Cristo. Ou seja, uma nova natureza agora sustentada pela fé em Cristo. E vamos falar agora mais um pouquinho de Paulo. Você acha que um ser humano, mesmo o grande Paulo, sem o Espírito Santo, o apoio constante, ele conseguiria ter vivido tudo o que ele viveu pregando o Evangelho? Humanamente seria impossível. Eu já respondo logo de cara. Humanamente é impossível. Ele só conseguiu porque Cristo, o Espírito Santo, estava com ele. Porque ele falou, estou aqui e vou viver. Ele se decidiu, lógico, né? Foi escolhido, como nós somos. Não estou dizendo que nós seremos como Paulo. Talvez a nossa missão é outra. Mas dentro daquilo que foi proposto, escolhido para nós, nós temos condições de fazer, com a ajuda do Espírito Santo. Talvez você já fez algo que você olha assim e fala assim, como que eu consegui? Talvez você nem conseguiu identificar da maneira que foi, mas Cristo, o Espírito Santo, te ajudou, estava com você. Então, Paulo diz isso para nós, que é possível no Filho de Deus. E ele está dizendo que uma vida cristã é uma questão, não é uma questão de seguir regras, imposta pelos homens, por denominações religiosas, não é as boas obras que vai ganhar a sua salvação, não é nada disso. Paulo já explicava isso, já lá nos seus dias, o próprio Jesus Cristo já disse antes de Paulo, que não é seguir regras. O ser humano gosta de regras, né? E não vou entrar no mérito das questões, mas há umas determinadas denominações que impõem regras. São cheias, crescem. Igrejas que crescem muito mais do que a nossa, que agem na liberdade, no pensamento, nesse de conhecer, de prosseguir em conhecer, talvez não vai ser muito cheia, porque as pessoas gostam que alguém chegue lá e determine de cumprir algo, bater metas, né? Para quem trabalha aí de serviço que precisa de bater meta, então é uma loucura, né? Tem a regra, eu tenho que fazer e vou cumprir, e aí vai, né? E às vezes nós queremos justamente isso, não de impor regras para nós mesmos e seguir elas à risca.
e vou lá e vou conseguir. Vou ser salvo pelos meus méritos, porque eu dei conta. Né? Dei conta de fazer isso, dei conta de fazer aquilo, que agora eu sou melhor do que eu. E ainda olha para o irmãozinho do lado assim e fala assim, sou melhor do que o Cristiano, né? Consigo vir todo culto, o Cristiano não vem todo, eu faço isso, faço aquilo. Ainda tem coragem, às vezes não de expressar, mas lá no coração ele ainda admite isso. São regras impostas. E a salvação nunca foi assim. Lógico, existe, né, os mandamentos de Deus, é outra coisa, é outro departamento, né? Existe a moral que nós devemos, os princípios bíblicos que nós devemos seguir, os testemunhos cristãos que nós devemos seguir, mas tudo isso devido a quê? A minha salvação. As boas obras que nós devemos praticar em gratidão ao que Jesus Cristo já fez, e não para que eu seja salvo. Porque eu, mais uma vez, falo de mim mesmo, já pensei assim, né? Na cultura católica, nós devíamos sempre buscar a nossa salvação por nossas obras. Né? Fazer por donde, né? Que antigamente o povo falava, até na pronúncia, né, o português ainda é errado, né? A teologia e o português, né? Fazer por donde, por merecer a salvação. Jamais conseguiríamos isso. Ou seja, quando nós identificamos, com Jesus Cristo, quando Ele vive em nós, nós vamos praticar boas obras, sim, dar bons testemunhos todos os dias, ser exemplo no nosso ambiente de trabalho, lá onde você estuda, na faculdade, no colégio, na escola, né, na sua casa, no meio da sua família, e dentro da família é difícil de ser testemunha. Quando eu digo ser testemunha, é boa testemunha, não é péssima testemunha, não, né? Porque às vezes nós achamos que estamos sendo aquela testemunha excelente, enquanto não passamos, né, estamos piorando as coisas à nossa volta. Ao invés, né, às vezes nós pedirmos para que ore para o nosso ambiente de trabalho, nós deveríamos falar assim, Senhor, faça de mim a luz ali no meu ambiente de trabalho, que eu seja um excelente testemunho, que as pessoas possam ver Jesus Cristo em mim. Tem uma vez que eu quase caí em pecado, quase que ensoberbeci por causa disso. Trabalhava na empresa, né, e aí cheguei no meio da discussão e a pessoa vai e logo fala de cara. Eu passando com pressa, eles me cercam. Parei. Falou assim, esse aqui dá testemunho de crente, ele é crente. Ó. Aqui dentro da empresa ele testemunha Jesus Cristo. Aí falou para o outro, você não, você fala que é, mas não é. Falei assim, e eu, por um minuto, falei assim, sou melhor do que o outro. Aí eu voltei logo, falei assim, não tem nada com essa conversa de vocês aí, tchau. Por quê? Porque eu fiquei com medo. Fiquei com medo de mim, de achar que eu era melhor do que o outro. Já tinha que subir uma escada, já subi a escada correndo, falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Não deixa subir para o meu coração. Não deixa eu me ensoberbecer. Até nisso nós temos que ter cuidado. Quando você for uma boa testemunha, cuidado. Que aí você pode ainda pecar. E não siga regras. Quando eu digo regras, só por regras. Siga, sim, as instruções. Que na igreja, lógico, nós temos poderia chamar de combinados, né? As instruções que deve ter, né? Ministério de louvor mesmo tem, né? Deve cumprir ensaio, tudo isso, mas é para o funcionamento. Até porque nós falamos, se você é filho de Deus, você tem que encarar as responsabilidades de ser filho de Deus, para a honra e glória de Jesus Cristo. Então honre a Deus dentro de tudo aquilo que Ele já te deu. Então, nós podemos nem sempre agir, né, da melhor forma possível. Vamos falhar e muitas vezes vamos pecar. Mas lembra, o Espírito Santo habita em nós justamente para nos ajudar nessas falhas. 1 Coríntios, né, capítulo 6, verso 19, diz o seguinte, não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É Ele que nos ajuda todos os dias. É Ele que faz com que nós possamos caminhar cada dia. Cada vez que nós falhamos, cada vez que nós caímos, Ele nos sustenta. Ele nos conduz na direção de Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos. É isso que nós identificamos que Ele vive em nós. E para encerrarmos, né? Este é o propósito da vida cristã. Ser um servo
de Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo crucificado para pagar os nossos pecados, mas esse Jesus Cristo ressurreto, ressuscitado, para vencer a morte e para nos dar vida eterna. Então ele nos amou e se entregou por nós, para que nós possamos, agora respondê-lo com o nosso amor. Dizer, Senhor, eis-me aqui. E nos entregarmos a Ele e deixar que Ele habite em nós, que Ele viva em nós. E essa é a nossa missão, nos identificarmos com Jesus Cristo. E eu quero deixar esse desafio com cada um de nós para essa semana. Busque avaliar você mesmo e responder com muita calma. Eu já me identifico com Jesus Cristo? Como eu disse, não precisa ser agora. Pode ser durante essa semana toda. E lá para o final da semana, lógico, se você der quando responder agora ou no início da semana, melhor ainda. Que sim ou que não, você precisa responder para você mesmo. Eu me identifico com Jesus Cristo? Então, quando você resolver responder, glória a Deus que você estará dando conta de andar. Então, quando a pessoa é salva, há regozijo na presença dos anjos no céu. Porque Jesus se tornou idêntica, ou tornou aquela pessoa idêntica a Ele. Amém? Quando há alegria no céu, quando nós nos tornamos idênticos ao nosso Jesus Cristo. Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, tu és poderoso. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, clamamos a ti, ó Pai, que o teu Espírito Santo, ó Pai, nos torne idênticos a Jesus Cristo a cada dia, ó Pai. Deus, e nos tornaremos, ó Pai, iguais a Ele, de fato e de verdade, na eternidade. Mas aqui, ó Pai, neste tempo, ó Pai, que possamos, ó Pai, nos identificar com Ele, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Com o coração silencioso, estamos encerrados. Que Deus nos abençoe.